Após a vitória por 2-0 sobre a equipe do Sport Recife, o Internacional foca em uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E para isso precisa recuperar jogadores que não estavam performando bem ao longo das últimas partidas. Um desses atletas é Rafael Borré, que é tido como uma prioridade para a comissão técnica e assumiu o posto de Alan Patrick no último jogo, marcando inclusive o gol que abriu o placar. Na zona mista, Rafael Borré abriu o coração a respeito da má fase que viveu, mas colocou a culpa para o jejum de gols no restante do time, dando a entender que faltou oportunidades para ele. A gente explica tudo isso agora, aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Rafael Borré, que concedeu uma entrevista na zona mista depois da vitória por 2-0 sobre a equipe do Sport Recife, onde deu a entender que a culpa da má fase que ele teve, do jejum de gols que ele teve, não era dele, e sim do restante do time. A gente explica isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, Zapay. Faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente seu carro, moto ou caminhão, tá? Rafael Borré marcou o primeiro gol da vitória do Internacional sobre a equipe do Sport Recife pelo placar de 2-0. Ele voltou a ser titular depois de um período no banco de reservas, depois de servir a seleção colombiana. Ele entrou na vaga do Alan Patrick, que com um quadro de lombalgia desfalcou o Internacional. E o Borré entrou nesta função que não necessariamente é um centroavante de ofício, mas é um jogador que também desce um pouco para armar. O Emiliano Dias vem falando muito nas entrevistas coletivas sobre o que ele espera do Rafael Borré. Ele entende que é um jogador de classe mundial. Ele sempre diz que em todos os times que ele esteve, ele quis contratar, ele indicou a contratação do Rafael Borré por entender que é um jogador absolutamente diferenciado e a comissão técnica tem como uma das prioridades recuperar o bom nível deste jogador. Acontece que o Borré marcou o gol contra o Sport Recife nesta nova função e na zona mista concedeu uma entrevista onde, obviamente, ele foi questionado sobre a má fase. Rafael Borré ficou muito tempo sem marcar gols. E aqui a gente dá a resposta do Rafael Borré de o porquê, na visão dele, ele ficou tanto tempo sem marcar. A gente ouve o atacante colorado. Por que você não vem sendo aquele Borré que a gente está acostumado a ver há muito tempo? Bueno, yo creo que en general, no sé, el año pasado nosotros habíamos tenido un momento de una fase muy buena en la cual el equipo se sentía bien, habíamos agarrado muchísima soltura, jugábamos con muchísima tranquilidad. Cuando yo decía que estuviéramos todos completos, que en su momento estaba Fernando, Thiago, Alan, en persona, todos los jugadores referentes que teníamos, nos daba un fútbol diferente y yo siento que este año hemos tenido muchos momentos en los cuales el equipo no ha podido estar como en su mejor faceta, ¿sabes? Y eso a uno como delantero, obviamente que repercute, porque no es lo mismo tener 3, 4 chances por juego a tener una o no tener ninguna, ¿sabes? Entonces por ahí, esas son cosas que afectan a veces la confianza y es difícil salir de esos lugares, pero bueno, con las armas que tenemos hoy en día, vamos a intentar pelear, como te decía ahorita, por los puestos de Libertadores. Este Rafael Borré explicando, e a explicação do Borré me faz algumas reflexões. Primeiro, o Borré não assume necessariamente uma responsabilidade. Ele diz que não, porque antes o time tinha Fernando, Alan Patrick, outros jogadores que criavam mais oportunidades e o time perdeu confiança como um todo e talvez não criou tanto. Mas o próprio Rafael Borré, quando teve oportunidades, desperdiçou muitas. Não foi por escassez, não foi por falta de fome que o Borré morreu, mas essa é a justificativa que ele vem dando. O Borré vem indicando isso no bastidor, um descontentamento com a sua fase e o entendimento de que a sua fase não é necessariamente uma fase dele, mas que é reflexo de um time que enfraqueceu e que ele acabou indo abaixo. Eu só lembro que quando tinha Fernando, tinha Wesley, o time do Inter tinha esta melhor faceta que ele falou, o Borré já era de certa forma contestado.
pela ausência de gols. O Borré, por exemplo, perde a titularidade na reta final do Campeonato Gaúcho para o Ener Valencia. E aí o Ener Valencia assume a titularidade, também contestado, marca o gol na final, principalmente o gol de falta, mas o Borré teve contestações. Mas essa é a argumentação e a visão do atacante colombiano, tá? O Emiliano Dias disse que a partida de Borré foi quase perfeita, que seria perfeita se ele tivesse marcado o segundo gol dele naquele lance que ele sai, só ele o goleiro e chuta para fora. Na visão do Emiliano Dias ali, o Borré cansou e por isso ele acabou não marcando o gol. Mas o Borré é um jogador que não correspondeu. O salário alto do Borré indica uma tentativa da direção, na virada do ano, de negociar este jogador. E esta é a ideia. O Inter quer negociar o Borré, porque entende que com o salário e o valor investido no Borré, se pode buscar outros jogadores que tenham um melhor rendimento na equipe. O futuro dele deve ser este, mas nesse momento a comissão técnica tenta recuperar o jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!